Boa tarde, bem-vindo ao terceiro debate promovido pelo JM e o canal Na Minha Terra e a rádio JM-FM. Novamente estamos nos estúdios do canal Na Minha Terra, em Câmara de Lobos, para hoje debater as questões relacionadas com as diferentes candidaturas à Câmara Municipal do Porto Santo nas eleições de 12 de outubro. E vamos passar já a conhecer os candidatos que estão aqui connosco nesta tarde de debate. Boa tarde. Temos Nuno Filipe Melim Batista, é o candidato indicado pela coligação PSD-CDS à Câmara Municipal do Porto Santo. Tem 47 anos, é bancário, é presidente da Câmara Municipal do Porto Santo em exercício, está a terminar agora o seu primeiro mandato. É militante do PSD e natural e residente no Porto Santo. Luís Eduardo Guiense de Bentancur é o cabeça de lista da candidatura do movimento UNE, uma nova esperança, que tem o apoio formal do partido Juntos pelo Povo. Tem 54 anos, é um conhecido empresário do Porto Santo na área da restauração, foi eleito vereador nas eleições autárquicas de 2021, cargo que mantém, e é natural da Madeira, mas tem residência no Porto Santo há 38 anos. Nádia Cristina Ornelas Melim assume a candidatura do PS ao município do Porto Santo, tem 43 anos, é operadora na GAPGEST, foi chefe de gabinete do antigo presidente Filipe Menezes de Oliveira entre 2013 e 2017, foi também diretora de campanha do PS no Porto Santo, das legislativas nacionais de 2019 e nas autárquicas de 2021. É presidente da Comissão Política do PS do Porto Santo e integra a Comissão Política das Mulheres Socialistas. Faz parte da Assembleia de Freguesia do Porto Santo, é natural e residente da ilha. Muito bem, conhecidos os três candidatos aqui em estúdio, vamos então às perguntas que serão, no fundo, questões idênticas para todos nesta primeira parte. Começamos por si, Nuno Batista, é novamente candidato à Câmara do Porto Santo. O que é que ainda falta fazer? Bem, bom dia, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite do JM para estar aqui hoje presente e um cumprimento especial, como é natural, para todos os porto-santenses e para todos aqueles que irão participar na escolha do próximo presidente e da próxima equipa que irá, nos próximos 4 anos, estar à frente da Câmara. Quem me conhece sabe que nada está sempre feito. Há sempre muito para fazer, há sempre muito trabalho por fazer, porque a melhoria tem que ser contínua. Aquilo que fizemos durante estes 4 anos foi implementar mais de 100 medidas que tiveram impacto direto na vida das pessoas, mas também preparar o futuro e planear o futuro dos próximos anos do Porto Santo. Eu tenho dito com frequência que o projeto Acredita Porto Santo é um projeto que vai além dos partidos que o suportam e que, acima de tudo, quer deixar um trabalho para as gerações vindouras que deixe condições para que esse trabalho continue a ser desenvolvido por aqueles que a seguir vierem, porque efetivamente nós sabemos que a passagem na política tem sempre um tempo em que se inicia e um tempo em que termina. Luís Betancourt, fui eleito vereador em 2021. O que o leva a acreditar que desta vez consegue ser presidente da Câmara? Em primeiro lugar, agradecer ao JM e ao canal Minha Terra por este convite. A minha carreira política começou em 2019 através das redes sociais. É lógico que isso é uma das situações que eu gostava aqui de deixar claro. Muitas vezes a comunicação social barra aqueles que entram na política, aqueles movimentos cidadãos, e eu apelava nesta data para que a comunicação social tivesse outra postura em relação a este tipo de candidatura. Quanto à questão que me põe, o que me leva a crer que as coisas irão resultar desta vez, não obstante de não ter uma relação favorável com o atual Executivo, porque no meio direito de oposição as situações às vezes não divergem no melhor caminho, mas a verdade é que o feedback que se ouve nas ruas, o contato direto que eu tenho com a população, tudo aquele trabalho que eu tenho feito em prol da população, porque o movimento de cidadãos não obedece a uma retórica, mas sim a uma disciplina ao redor da população, porque eu encaro os problemas todos os dias, porque ando na rua, porque as minhas empresas são empresas em que as pessoas frequentam com muita abundância e eu consigo ter uma perspectiva daquilo que de fato poderá ser as próximas autárquicas. Não obstante de não aceitar muita situação e muito aquilo que se passou durante estes 4 anos, eu tenho que aceitar que o resultado que vier é aquele resultado que o povo irá escolher e é esse resultado que eu vou aceitar.
Nádia Melim, que marcas e que metas tem para estas eleições? Desde já, muito boa tarde. Agradecer o convite que me foi endereçado pelo JM e pelo canal A Minha Terra. Cumprimentar todas as pessoas que nos assistem e um especial cumprimento a todos os porto-santenses. Eu, desde 2013, iniciei o meu percurso político, como foi referido há pouco. Desde 2013 tenho participado em vários projetos políticos e desde então tenho andado no terreno e as pessoas encaram-me como uma solução política para os próximos 4 anos. Sou uma pessoa que sou humilde, conheço toda a gente, adoro a minha terra. E o presidente do PS Madeira, assim como os militantes do Partido Socialista, depositaram em mim a confiança de ser eu a liderar o projeto do Partido Socialista agora para os próximos 4 anos de mandato. Nós achamos que o Porto Santo precisa de um novo rumo, de uma nova liderança, uma liderança com seriedade, com humildade, para colmatar a estagnação que o PSD implementou no Porto Santo ao longo destes passados 8 anos. Nós precisamos de pessoas sérias e a política, neste momento, só faz sentido para mim se as pessoas puderem confiar em mim, o que eu acho que irá acontecer no próximo dia 12 de outubro. Pedimos agora que cada um dos candidatos identifique 3 prioridades da sua candidatura. Começamos por Luís Betancourt. Quais são as 3 grandes prioridades da sua candidatura? Portanto, tendo em conta a situação crucial que abrange todo o país, que não é só o arquipélago da Madeira e muito menos o Porto Santo, é a habitação. É, de facto, um dos problemas, é o cartaz de bandeira do ano. E porquê? Isto tudo tem a ver com um série de fatores que, ao longo do tempo, se foram acentuando e que nunca ninguém resolveu. Desde a questão do alojamento local, desde a questão da hotelaria, e eu acho que aqui houve uma falta de diálogo com os hoteleiros e tudo mais. É lógico que o alojamento local, para as pessoas que têm os seus espaços, que querem rentabilizá-los só no verão, porque têm outra receita que não têm, que se tiverem um mês inteiro, e isso cria um problema às pessoas que lá viviam, tiveram que sair para procurar habitação, e isso disparou os preços da habitação, e neste momento é praticamente impraticável um jovem conseguir uma habitação. Isso é uma das primeiras situações que nós vamos se debruçar e, aliás, eu há poucos dias, numa das propostas que eu fiz, apresento um terreno que, caso seja eleito, irei negociar com os proprietários, onde se poderão construir 40 focos através daquela situação da cooperativa. Já lá iremos à questão da habitação em particular. Certo. A ideia era tentar perceber. Outra proposta. Pelo menos mais 2 áreas prioritárias na sua candidatura. Portanto, o urbanismo e a mobilidade é um dos pontos que é importante aqui realçar. A mobilidade, eu tenho sido crítico sobre a situação da linha marítima entre Porto Santo e Funchal. É uma situação que eu continuo a debater, tendo em conta, e não posso aceitar, e isto aqui eu queria transmitir esta mensagem ao Governo Regional, que, tendo a Associação de Promoção da Madeira, através da Secretaria Regional de Turismo, enxertado milhões de euros dos contribuintes em companhias aéreas para trazer turismo para a Madeira, e que não se arranja uma solução para a questão da linha marítima entre ilhas. É uma questão fulcral, é uma questão, não é de exigência da população, é um direito, é a chamada continuidade territorial. Mas o que é que defende nessa linha? Eu defendo que a solução do Lume Marinho tem que ser resolvida. Não me venham a mim pedir uma solução. Mas resolvida como? Diga. Resolvida como? Tem que ser resolvida. A questão do Lume Marinho, a reposição do barco em janeiro, tem que existir. O Governo tem essa tutela, o Governo tem que responsabilizar pela linha marítima. Vamos por partes. Andamos constantemente a exigir a nossa autonomia da região. Andamos constantemente numa luta contra a mobilidade. Andamos agora sob a situação do passageiro pagar o custo só dos 39 euros à cabeça. Tudo isso é muito importante e nós somos de acordo.
Mas vejam a diferença, vejam a discriminação que existe aqui em relação ao Porto Santense. Que o problema não se põe só nos passageiros, põe-se na mercadoria e depois põe-se na acessibilidade. As pessoas que querem entrar no Porto Santo. Vejam uma coisa, como é que se pode exigir a uma população residente, e é por isso que se tem debatido, que eu acho que entre eles devia de haver um preço único, como os canarianos têm, que é um preço único para a região, viajar entre eles ao mesmo preço. Eu sou apologista que deve haver, o Governo deve criar uma portaria para que os porto-santenses e madeirenses possam viajar ao mesmo preço. Isto porquê? Como é que é possível que um madeirense saia do Funchal para Lisboa por 79 euros e se vier na Binter ao Porto Santo vai pagar 190, com o subsídio de mobilidade fica nos 140 euros. Inadmissível. O dobro numa viagem de 10 minutos. A questão que se põe aqui não é também o porto-santense sair, não é só a questão da saúde dos porto-santenses, é também as pessoas que entram. A economia não mexe se não houver pessoas. Isto tem que ser clarificado. Já veremos. Nádia Moinho, também as suas 3 prioridades, depois iremos também à questão das acessibilidades. A minha primeira prioridade é, sem dúvida, a habitação. Penso que é uma prioridade comum nas nossas 3 candidaturas. Infelizmente, é um problema que persiste não só no Porto Santo, mas, pelos vistos, pela Madeira inteira. E a nossa equipa tem como programa, portanto, nós iremos recorrer ao primeiro direito, no apoio à habitação. E como soluções temos o arrendamento, a reabilitação, a construção, a aquisição de prédios ou frações para arrendamento, prédios precários ou degradados. É de também reforçar que este mesmo programa foi aprovado a 7 de março deste mesmo ano pelo atual Primeiro-Ministro, onde foi aprovado um regime especial de financiamento, dando continuidade a este programa. Okay. Portanto, quem ganhar as eleições poderá executar a habitação com o primeiro direito. E outras 2 prioridades? As outras 2 prioridades são a natalidade e o pagamento de creches. Nós achamos que nos dias que correm, cada vez o custo familiar que as famílias têm no fim do mês é demasiado pesado e, desta forma, achamos que a Câmara poderia contribuir com o pagamento das creches e atribuindo também uma mensalidade de 120 euros por mês durante 2 anos a cada bebê que nasce. Batista, quais são as suas 3 prioridades? As 3 prioridades da equipa Acredita Porto Santo são muito claras. A habitação em primeiro lugar, o apoio e continuar o apoio às famílias em segundo lugar e, em terceiro lugar, o aproveitamento dos fundos comunitários do quadro 2030 e ainda de alguns fundos disponíveis no PRR. Acho engraçado que tanto se fala da obra do Governo Regional e, quando se pede prioridades para a Câmara Municipal, se aponte soluções que dependem ou do Governo Regional ou do Governo Nacional. As nossas soluções hoje dependem unicamente daquilo que a Câmara Municipal irá fazer no futuro. E se hoje é possível falar no primeiro direito, no IRU e em soluções para a habitação, em 2021 nós já apresentávamos soluções para a habitação e levantávamos a questão que iria se colocar. Não só porque sabíamos que aquilo que iria ser feito no Porto Santo iria fazer subir em flecha os preços do património. Não é só dificuldades. Há muitas pessoas que hoje o património que têm os porto-santenses vale 4 ou 5 vezes mais daquilo que valia, e este caminho ajudou a fazer crescer 300% as receitas da Câmara para depois poder a Câmara entrar na questão da habitação. Sendo que nós temos soluções habitacionais de várias vertentes, porque a solução habitacional não é única. Há a parte social, há a renda reduzida e há os jovens que precisam de uma oportunidade para construir uma casa. Nós temos, neste momento, aprovado no primeiro direito 29 habitações a custos controlados. Iremos colocar no primeiro ano de mandato 44 lotes para a construção de jovens e também iremos dar seguimento com um contrato de programa, porque recordo que a Câmara Municipal
mesmo sendo da mesma cor política do Governo Regional, ainda não fez qualquer contrato de programa, porque reservamos esses contratos de programas para a questão da habitação, iremos o fazer para a questão da habitação social, onde neste momento os fundos são menores. Dizer também que o apoio às famílias tem que continuar, a estabilidade financeira é fundamental para apoiar os estudantes universitários, as famílias com necessidades, continuar a duplicar o apoio aos medicamentos como foi feito, mas acima de tudo a questão dos fundos comunitários. É fundamental para os próximos anos no Porto Santo e esta oportunidade não se pode perder. No quadro 2020, a Câmara Municipal de forma direta, não estou a dizer o Porto Santo, a Câmara Municipal de forma direta apenas utilizou 360 mil euros dos fundos comunitários disponíveis. No projeto dos moinhos fontenários e da ecoteca, que nós finalizamos quando chegamos à Câmara e conseguimos ainda ir buscar mais 300 mil euros, o que significa 600 mil euros no seu total. Neste momento temos um plano de ação aprovado com 16 milhões de euros, já com obras definidas para aquilo que irá acontecer, onde é preciso fazer as respectivas candidaturas e aproveitar estes fundos, porque estes fundos vão fazer com que o Porto Santo dê o salto qualitativo em termos turísticos e também na questão da habitação, onde temos aprovado a estratégia local e iremos dar agora início à Carta da Habitação, e todos estes fundos irão permitir que a gente dê um salto qualitativo, que inclusive, nas reuniões de Câmara, o atual vereador do Partido Socialista, ao votar favorável, disse muito bem, este valor é fundamental para recuperarmos o tempo perdido que o Porto Santo já esteve. Nuno Batista, deixe-me provocá-lo agora com uma questão que foi aqui introduzida pelo Luís Betancourt, que tem a ver com a questão da mobilidade. A paragem do navio em janeiro, as questões da mobilidade aérea não o preocupam também como uma das prioridades para o Porto Santo? Embora não seja competência municipal. A mobilidade há de ser sempre uma preocupação para quem vive numa ilha. Não é em 2025, foi em 2021, será em 2060 e será contínuo. Porque basta aumentar a população, as soluções atuais já não funcionam. E a população do Porto Santo tem vindo a crescer nos últimos 4 anos. A verdade é que em outros momentos, outras forças políticas prometeram as low cost, o aumento do número de voos e frequências para o Porto Santo, e hoje, em termos da mobilidade aérea, exceto durante 4 meses por ano, que automaticamente e com o crescimento do turismo ela irá acontecer e com a aposta no alojamento local, por exemplo, a EasyJet continuar a viajar durante todo o inverno, temos cerca de 20 ligações a Portugal continental, onde durante a época alta, todos os dias há mais do que um voo para o continente. O barco, efetivamente, é uma preocupação e acho que desde a primeira hora tem que haver uma solução para o barco. Agora, o que não me parece é que, neste momento, a primeira solução a vir para cima da mesa, porque as soluções têm que ser coerentes, não basta pedir, não basta reivindicar. Não me parece que a solução imediata mais importante seja a substituição por um barco. Aquilo que terá que acontecer é um reforço do número de viagens no mês de janeiro do avião. Eu defendo que tem que haver, no mínimo, 3 viagens e essas 3 viagens não podem fazer parte do circuito da ligação regional entre o Porto Santo e a Madeira, que é feita da forma aérea. E desta forma introduziríamos cerca de 200 viagens por trajeto para o Porto Santo, Funchal, Porto Santo, que teria que também acompanhar o subsídio à mobilidade e ter os mesmos descontos e os mesmos valores do que o barco, e desta forma iríamos quase triplicar o número de viagens. Porque também, a verdade, e embora a sazonalidade hoje já não seja a realidade que era há bem pouco tempo, a verdade é que a sazonalidade diminuiu, mas no mês de janeiro continuamos a ter um transporte de 1000 pessoas para 100, 150 passageiros. Para já, a solução, na minha opinião, passa pela parte aérea, até pela comunidade que traz. Muito bem. Nádia Melim, também esta questão. Como é que a Câmara pode intervir? Como é que pode ajudar a ultrapassar estes problemas? É sim, como já foi dito aqui, realmente é um setor que diz respeito a estar na alçada do Governo da República. É um problema que os porto-santenses já têm reivindicado ao longo de vários anos e neste momento concordo com
algumas coisas que o candidato Betancourt e que o candidato Nuno Batista referiu, porque nós vivemos na ilha e conhecemos perfeitamente quais são os constrangimentos que temos no mês de janeiro. Todos nós compreendemos que há uma necessidade de haver uma revisão no barco, mas há interesses que têm que ser salvaguardados. E esta questão é uma questão que já se arrasta há muitos anos. Agora, o que eu aqui gostaria de salvaguardar era, tendo em conta que o candidato do PSD tem uma excelente relação com o atual Presidente do Governo Regional, e é o Presidente do Governo Regional que nos representa e que irá reivindicar aquelas que são as dificuldades do povo do Porto Santo e da Madeira, porque é que, tendo em conta a sua boa relação, ao longo destes 4 anos, nunca o fez? Pelo menos... É verdade, Nuno Batista nunca o fez? Não, para responder a pergunta é porque nós verificamos ataques da Binter, o PS não fez, prometeu. Para responder a esta questão é muito simples. Ainda há bocadinho, no início, vimos o currículo político de cada um. E eu perguntava ao extenso currículo político que a candidata Nádia Melim tem, o que é que fez pela mobilidade no Porto Santo em tantos anos. Eu recordo que com a entrada do Partido Social Democrata e da AD para o Governo da República, uma reivindicação de anos, que é o bilhete corrido, está em cima da mesa. Os porto-santenses serão bonificados em mais 100 euros para fazer essa ligação. Recordo que a Assembleia Legislativa Regional, num projeto que saiu da Câmara Municipal, que ajudamos o grupo parlamentar do PSD a formar, chegou a Lisboa aprovado por o Governo Regional, pela Assembleia Legislativa Regional, e foi metido numa gaveta pelo Partido Socialista e nunca se deu seguimento a essa questão. E mais, recordo um momento muito triste. A Binter tem feito um trabalho muito bom, mas recordo que há bem pouco tempo, na altura do Governo da República e do Partido Socialista, do dia 26 para o dia 27 do mês não se conseguiam marcar viagens, porque o contrato andava a ser arrastado por anos e anos. E só para terminar, deixo que lhe diga que é um momento triste nestes 4 anos. É que em 12 meses do governo da AD a nível nacional resolveram-se coisas que em décadas não se resolveram. Foi possível falar com o Primeiro-Ministro e com os ministros. O Ministro do Partido Socialista, quando foi apresentar um vídeo do aeroporto ao Porto Santo, preferiu, eu percebo, porque a nossa praia é a melhor do mundo, preferiu ir para a praia do que reunir com o Presidente da Câmara. Já vimos que um dos problemas estruturais do Porto Santo é a sazonalidade, que aliás já foi aqui focada por mais do que uma vez. E também já foi dito que no passado foram apresentadas propostas e que elas nunca chegaram a concretizar-se. E o que eu ia perguntar muito concretamente aos candidatos é como é que se consegue resolver este obstáculo que persistentemente se mantém no Porto Santo. Podemos começar por si, Luís Betancourt. Mas fala-se sobre mobilidade, é isso que está a dizer? Dentro da sazonalidade, portanto, os períodos de grande queda de turismo no Porto Santo. Certo. Como é que se resolve isso? Há uma coisa aqui que é preciso frisar. Vocês lembram-se perfeitamente que antigamente o período escolar de férias era 3 meses. O Porto Santo beneficiava muito com isso. Eu lembro o mês de setembro ser o mês das famílias. As pessoas iam para o Porto Santo, era um mês, o agosto era aquele mês quente, o mês de setembro era o mês do sossego, as pessoas iam com famílias. Enquanto que vocês, estes termos práticos, no verão, o excesso de movimento gerava uma certa receita, aquele pouco movimento controlado em setembro superava essa receita. Era mais controlado, eram pessoas mais relaxadas. O mês de setembro, tendo em conta essa situação, quer queiramos, quer não queiramos, as escolas abrirem mais cedo penalizou a sazonalidade no Porto Santo. Quer não queiramos. Agora, por outra hora, resolver-se as questões de mobilidade. Resolver-se a situação de termos um barco hoje que não tínhamos antigamente, o avião tem outras condições que não tínhamos antigamente, mas depois, por outro lado, há outras situações. O Porto Santo não tem um cinema, o Porto Santo na cultura não está devidamente trabalhado. Eu não culpo aqui o Executivo, não culpo que também pertence a este Executivo, e sei que estamos condicionados por falta de verba para poder combater estas situações. E acho que aqui com o Governo, sabe o que é que me aflige nisto tudo? É que nós somos madeirenses e as pessoas não podem pensar a disponibilidade que um Santa Cruzense se desloca ao Funchal,
Com o senhor da Ribeira Brava se desloca ao Funchal, nós não temos essa facilidade. As pessoas têm que perceber. Indo ao encontro da mobilidade, isso me permite repetir mais uma situação. Há pessoas, e o Sr. Presidente, e aqui a colega Nádia, tem a percepção, há pessoas que têm um pavor de andar de avião. Nós temos que perceber isto. Nós não podemos obrigar as pessoas do século XXI que trabalham, que pagam os seus impostos, a uma imposição de um serviço público que é violado. A TAP não interrompe o serviço. Os horários do Funchal não interrompem o serviço. A população que está lá em casa, que não é residente no Porto Santo, que não tem esta prestação, que são os madeirenses, vocês aceitavam que um familiar vosso que faleceu, que é transportado num contentor para o Porto Santo, porque não temos um mês e meio, durante esse mês e meio não há acessibilidades. Quando nós temos o avião militar que transporta pessoas doentes para o Funchal, porquê que o avião militar não traz esses fundos? É tudo uma questão de planeamento e de organização. Quem é que está a falhar nessa organização? É o Governo. Nós na Câmara temos apelado às situações, é corrente, a situação da saúde, que as pessoas deslocam ao Funchal, os acompanhantes, a partir da altura que a pessoa fica internada, deixam de ter os benefícios, têm que suportar os benefícios por sua conta. Nós temos um serviço de saúde que nós descontamos para um serviço de saúde. Que resposta é que nos dão a nós, porto-santenses? Aqui não se quer falar das pessoas da Ribeira Brava e tudo, que também sentem essa dificuldade. Imaginem vós, só o fato de vir num avião militar, o tempo que se perde aqui, às vezes pode salvar uma vida. E é isto que é importante frisar aqui. O que nos move aqui nisto tudo é a população, é o povo do Porto Santo, que ao longo destes anos não tem sido acarinhado nestas áreas. Nuno Batista, que propostas tem para ultrapassar estes problemas, sobretudo da sazonalidade? Eu acho que Se bem que estará um pouco mais desbatida. Em 2021, e ao sair de uma pandemia, e as pessoas às vezes não se recordam que este Executivo ainda apanhou quase um ano de pandemia, havia esse grande desafio e nós dissemos que iríamos contribuir para que a sazonalidade diminuísse. Na questão aérea, a sazonalidade diminui com o aumento da procura, e isso é muito claro. Durante estes meses altos deste ano no Porto Santo, a TAP e a EasyJet aumentaram 4 voos extra para dar resposta à procura que existia. O barco, independentemente do problema de janeiro ter que ser resolvido, começou a viajar em maio, junho, outubro e novembro, que não viajava às terças-feiras, e duplicou o número de viagens duplas. Mas isto não aconteceu por acaso. Há muito trabalho feito por trás disto. Primeiro, grande medida, que é verdade, é do Governo Regional, de Miguel Albuquerque, eu quem apelei muitas vezes a continuidade e o aumento do subsídio à mobilidade para todo o ano e para a inclusão dos porto-santenses. 23, 24 e 25 bateram-se todos os recordes do transporte de barco e também de chegadas de avião. Mas não chegava apenas fazer as pessoas chegarem ao Porto Santo. Era preciso tornar o Porto Santo atrativo. Fizemos cerca de 150 eventos de todas as áreas. Tínhamos assumido o compromisso de eventos internacionais, handball de praia, europeus de atletismo, mundiais de fotografia, europeus de fotografia. Na época ainda mais difícil e mais baixa, tivemos quase todas as competições regionais a passar pelo Porto Santo, e recordo o regresso do Rally ao Porto Santo, que foi um compromisso assumido por nós e que no mês de novembro fez com que, pelo menos durante um fim de semana, parecesse que estivemos no mês de agosto, e é este o caminho que temos que continuar. Não me parece, embora eu compreenda, e estou de acordo que esta questão que o candidato Luís Betancourt disse da alteração escolar, de facto, veio trazer alguns constrangimentos, mas acho que a solução não pode passar por estarmos à espera que o calendário escolar se altere. Mas existem outras soluções, e recordo que é preciso comparar o investimento feito no Porto Santo público, da altura das sociedades de desenvolvimento, que foi importante, ninguém põe em questão, como o campo de golfe, como o campo de ténis, como o sítio onde hoje não há cinema e que tem que haver. Sim, foi importante. Mas o investimento público mudou. E esse investimento público regional muda também porque a estratégia para o Porto Santo e quem está no Porto Santo mudou. E é por isso que temos em construção uma nova unidade de saúde local, é por isso que estamos a aumentar o lar de idosos, é por isso que será criada a habitação de função para as pessoas que vão trabalhar para o Porto Santo,
porque tudo tem que ter planeamento e estratégia e tem que ser feito em conjunto. Muito bem, vamos tentar também equilibrar os tempos, porque há aqui claramente uma situação que precisa ser compensada. Nádia Melim, quais são as suas propostas para combater a sazonalidade no Porto Santo? Sem dúvida que a sazonalidade acaba por ser como a mobilidade, é um problema que também quase que é crónico no Porto Santo, e existem várias dificuldades que a nossa ilha assiste e que tendem em ficar. Uma delas, recentemente, é que nós vamos ficar entre 4 a 5 meses sem uma ligação direta ao continente. Ou seja, tem que haver uma solução para podermos trazer turismo, tendo em conta que a nossa ilha vive do turismo. Muitas das vezes, essa lacuna turística é preenchida pelo turista madeirense. Daí concordar com o meu colega de painel, Luís Betancourt, que a nível dos bilhetes tem que haver, não pode haver madeirenses de primeira nem madeirenses de segunda. O bilhete tem que ser igual, tem que ter o mesmo valor tanto para os madeirenses como para os porto-santenses, por forma a que seja feita uma aposta no turista madeirense para colmatar estes meses de ausência dos voos diretos. Agora, esta solução tem que ser resolvida, porque é inadmissível que a Ilha do Porto Santo fique sem voos diretos durante 4 a 5 meses, que é o que vai acontecer este ano. E a Câmara terá de tentar inovar, criando eventos, apostando no desporto, como foi referido pelo candidato no debate mas é extremamente difícil porque as pessoas depois sentem-se esquecidas. Mas se for eleita Presidente, qual será a sua estratégia para dar seguimento a essas propostas que acabou de defender? A minha estratégia é, sem dúvida, reivindicar voos todo o ano diretos para o continente. Reivindicar a quem? Ao Governo da República e também ao Governo regional, porque se nós queremos ser uma região autónoma, temos que ter essa autonomia da nossa palavra ser uma palavra válida para o caderno de encargos, porque somos nós que sentimos a sazonalidade. Somos nós que temos que dizer o que é que está mal, o que é que tem que ser feito, quais são os melhores voos, quantos voos é que têm que ser feitos. Por isso não pode ser... Tem que ter em conta os interesses das próprias companhias aéreas e o interesse do mercado. Eu acabei de dizer que irá ser reivindicado. Claro que depois, no final, vamos ter que entrar em acordo. Agora, o papel do Presidente de Câmara e do Presidente do Governo Regional é reivindicar, obter a melhor proposta possível para as necessidades dos porto-santenses. Muito bem. Adiantando, a Frente Mar do Porto Santo é profundamente cobiçada, é de facto uma língua de terra muito desejada no Porto Santo. Houve alterações recentemente discutidas e aprovadas e há muitos interessados em construir em toda aquela extensão, julgo do Ribeiro Coxinho até a outra extremidade. Ainda consigo, Nádia Melim, esta situação, esta alteração profunda, porque isto vai alterar considerável, apesar das limitações todas que existem, de não ser possível fazer uma cota superior da estrada, de haver várias dimensões ali definidas, qual é a sua posição relativamente a isto e o que é que espera que aconteça nessa frente? É assim, um dos principais desagrados da população tem sido o facto de, nessa mesma zona, que vai desde o Ribeiro Coxinho até o Luamar, o sítio do Cabeço, todo o empreendimento hoteleiro que foi realizado no passado, infelizmente, não acautelou o acesso à praia. Nós, entre aspas, passo a citar, temos praias privadas. Porquê? Porque não foi assegurado o acesso às praias. Eu quero ir à praia que está em frente ao Pestana e tenho que me dirigir pelo hotel, pelo Ribeiro Coxinho. É impossível, não faz sentido nenhum uma pessoa com família, com sacos de praia, guarda-sós, etc., ter que percorrer quilómetros porque quer fazer
quer E acha ir que à estas praia... alterações ainda vão piorar a situação, do seu ponto de vista? Talvez. Sabemos que este último hotel, que irá ser concluído agora no final deste ano, peço desculpa, vai fazer um acesso à praia, e muito bem. Esse mesmo acesso foi salvaguardado pela Câmara Socialista em 2017, com o voto favorável do vereador Nuno Batista. Eu tenho em ata, por acaso não a trouxe. Está a confundir os acessos. Diga. Está a confundir os acessos. O hotel... Esse foi o do Pestana, com o meu voto favorável. Pestana, o do Tia Maria, perto do Tia Maria. Exatamente, o do Pestana. Pronto. Mas eu posso explicar essa história. Quando chegar então... E porque é que votei favorável? Porque é que votei favorável? Votou favorável porque é um interesse que Claro. é dos Mas portugueses. houve Da mesma forma que nós votamos favorável certo. Em certos projetos Tem toda a razão. do PSD, porque o PSD Tem toda a razão. não vota contra as propostas, seja lá de quem for, Tem toda a razão. desde que sejam a favor Só lhe quero dos recordar, portugueses. Sr. Candidato, só lhe quero recordar, é que eu votei favorável para a proposta passar do acesso pedonal, porque um vereador do Partido Socialista votou contra. Ou já se esqueceu? Isso também está lá na ata. O vereador nem sequer foi à não reunião. esteve presente Ou nem sequer e foi à está reunião. justificado. Ele Porque não ameaçou que ia sair Ele não se isso acontecesse. Ele não esteve Portanto, presente na reunião. Isso pois, está mas em eu estava ata, lá presente. as pessoas podem e lá tenho boa podem memória, consultar. e fiquei ao lado do Presidente Filipe Menezes de Oliveira e do vereador Carlos Melim para que se salvaguardasse uma entrada para a praia. Nessa altura, a pessoa que dava a maioria à Câmara do Partido Socialista não o fez. E foi embora, ainda pôs em causa a estabilidade da Câmara. E porquê que o vereador não esteve presente Tenho que nesse perguntar, momento? era chefe de gabinete do Filipe Menezes de Oliveira, deve saber. Está lá Nuno escrito Batista, na qual a ata. sua posição em relação a esta matéria? Acha que estas novas alterações que foram introduzidas em termos de regulamentação municipal salvaguardam o interesse dos porto-santenses? Não tenho a menor dúvida. Mas, quando se fala de verdade, é preciso que a verdade seja mesmo clara e com factos. Não são 5 meses sem viagem aérea, porque em dezembro há viagens aéreas. Gostávamos de ter mais, gostávamos, ainda não é possível. Agora, relativamente à reivindicação do Governo... Você implementou agora uma medida, peço desculpa interromper, mas também ficamos empatados. Estás à vontade. Você também implementou agora uma medida para o próximo mandato, que são viagens o ano inteiro. Não, eu não disse que eram viagens o ano inteiro. Deve estar a fazer confusão. O que eu me comprometi são 3 viagens a todos os estudantes universitários. Não. Viagens agora, diretas o ano inteiro. Vamos lutar para isso. Agora, eu tenho um desafio para si, como Presidente da Comissão Política do Porto Santo. É que ainda ontem, ou ainda hoje, não tenho a certeza, tem sido defendido por Miguel Albuquerque a revisão constitucional para reforço da autonomia. E esse sim é o caminho. Porque a reivindicação, sem termos direitos, jamais irá acontecer. E eu desafiava para que o Partido Socialista, não só do Porto Santo, mas o regional, tivesse ao lado de Miguel Albuquerque na revisão constitucional, para dar mais poderes à Madeira para poder decidir por si própria. E sim, esse é o caminho e terá todo o meu apoio nessa revisão constitucional que trava e limita o desenvolvimento do arquipélago da Madeira e, em especial, da Ilha do Porto Santo. Sobre a questão dos planos de urbanização, muito rapidamente, PDM para alterar há 25 anos, nós estamos a final da alteração do PDM, 70% dos pedidos são de famílias do Porto Santo para poder ter acesso ao seu património, ou para realização de valores, ou para dar a filhos para construir. Plano de urbanização, 3 planos de urbanização que o Porto Santo tem, não eram mexidos há décadas. O do Ribeiro Coxinho para o Porto de Abrigo nem existia. Como foi dito aqui, e muito bem, existe, mas com condições muito específicas para promover o investimento. Há pessoas do Porto Santo, e ainda bem, desejam do melhor sucesso, porque até sou bancário, e isso nas agências locais deve-se notar, valorizou-se, deixe-me só terminar, sente-se e depois posso-me calar o tempo que for preciso. Valorizamos património de pessoas do Porto Santo nessa zona, que passou de 150 euros o metro quadrado em 2021 para 600 euros o metro quadrado. E este valor de transação, eu recordo que 6,5% é IMT para a Câmara. A alteração do plano de urbanização do campo de golfe para permitir o aumento do campo de golfe e a instalação de um parque fotovoltaico e aerogerador por parte da empresa de eletricidade da Madeira num investimento superior a 20 milhões de euros. A alteração do plano de urbanização entre o Ribeiro Coxinho e a Calheta
para que não se vá pelo caminho que estava previsto, que era a construção de 20 unidades hoteleiras, tudo incluído, e a beneficiação do alojamento local, porque o alojamento local não é só importante em todas as áreas, mas em especial para a Câmara, porque o alojamento local é a forma mais direta dos proprietários contribuírem para o crescimento. Muito bem, vamos ouvir o Luís Betancourt. Luís Betancourt, estes dados que agora foram aqui trazidos à mesa, de 1 metro quadrado ter subido de 150 para 600, não há o risco aqui de estarmos a criar a zona mais premium do Porto Santo apenas para pessoas com muito dinheiro, ou então quem já tenha o terreno? Você acabou-me de fazer a pergunta e me dar a resposta. É uma pergunta. Acabou-me de fazer a pergunta e me dar a resposta. É lógico que aquela zona, eu lembro perfeitamente, passo a expressão, a publicidade, como nós éramos os proprietários do Pai na Água, e na altura só podíamos construir se tivéssemos 5 mil metros quadrados. E foi por isso que o meu pai teve que obter aquela área para poder construir naquela zona. Hoje, essa situação, com esta alteração, vem-se facilitar o processo, sem dúvida, mas aqueles terrenos ali, à beira-mar, e como se diz, que são os terrenos do Mónaco, que são terrenos caríssimos, com pessoas que, aliás, já são proprietários daqueles terrenos e que vão, de facto, construir. Mas o que eu acho aqui legítimo nisto tudo, e é o que tem que ser feito no Porto Santo, é um planeamento de tudo aquilo que se quer fazer. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto, num loteamento que eu vivi e que agora o Sr. Candidato e Presidente da Câmara também lá vive. Eu, na altura, na Câmara, o Sr. Presidente não me deixa mentir, insurgi-me contra que aquelas casas todas naquela zona estão com uma cor meia creme e que há um senhor que pinta uma casa tipo cor-de-rosa ali. Eu acho que aquilo extenuou aquela situação ali. A pergunta que se põe aqui é, aquelas casas que se vão fazer na praia, e tudo muito bem, que tenham uma orientação, um planeamento, uma imagem igual para todas, porque eu acho que aquela zona, de facto, merece investimento. É verdade, merece investimento. Agora, quando se fala no alojamento local, em relação à hotelaria, aqui temos divergências. Divergências porquê? A hotelaria é importante no Porto Santo. Eu penso que o Porto Santo, na minha lógica, penso que precisa mais de 2 unidades hoteleiras. E o alojamento local tem que ser todo ele melhorado. É preciso ver as condições em que o alojamento local está. As historias e tudo isso. As pessoas são livres, são propriedades próprias, contratam jardineiros, tudo isso. Há uma ligação direta ao alojamento local a diferentes hotéis. Cada macaco no seu galho. O investimento tem que ser cuidado, planeado, porque isto, de facto, é a imagem do Porto Santo que vai se refletir daqui para a frente. É importante levar as pessoas que, quando procuram um município, e devem trazer as soluções e também estar em sintonia com o município, através do Departamento de Arquitetura e tudo isso, para que não se fuja aos critérios, principalmente naquela área à beira-mar. Não deixar de fazer ali situações que depois, mais tarde, nós vamos nos arrepender. Porto Santo tem uma praia fabulosa. Neste momento estão a ser construídas umas, foge-me agora o nome, para a dessinalizadora, não sei se me ajuda o Presidente ali no pé do Hotel Torre Praia. As galerias estão a ser construídas, já está ali a causar um certo incómodo, está a perceber? Mas tem que ser feito, as galerias e tudo isso. Mas é isso que eu não quero, que eu como candidato, e penso que as pessoas estão aqui do Porto Santo, que se estrague a imagem do Porto Santo. Vamos cuidar da imagem do Porto Santo. Vamos manter o tema do turismo. Nádia Melim, a questão do alojamento local, a questão do alojamento na hotelaria tradicional, mas com o regime todo incluído, tem gerado algumas preocupações entre os empresários locais. Como é que o PS vê essa matéria? Como é que acompanha? Que soluções propõe? Em relação ao tudo incluído, é claro que tem mostrado muita revolta, principalmente por parte da restauração. Porquê? Porque os turistas permanecem dentro do hotel, não trazendo, portanto, não saindo do mesmo e derramando pelo resto da economia local. Em relação ao alojamento local, eu acho que neste momento há um descontrole em relação ao alojamento local que não está devidamente aprovado, digamos assim.
e acho que teria de haver um controle nessa situação, porque a partir do momento, este ano, e é uma ressalva que eu coloco aqui, este ano o Porto Santo implementou a taxa turística. E, no meu ver, a partir do momento que é implementada a taxa turística, tem que haver um cuidado redobrado por parte da autarquia para justificar a aplicação da mesma. Justificar como? Tendo a casa arrumada, tendo uma cidade limpa, uma cidade organizada, tendo um alojamento, não havendo alojamentos clandestinos, onde provoquem ruídos, onde provoquem constrangimentos em algumas zonas da ilha, derivado ao excesso de pessoas que existe nesses mesmos alojamentos, e tem que haver um cuidado suplementar a partir do momento que esta taxa foi aplicada. Alojamento clandestino, Porto Santo? É assim, eu penso que sim, mas o Sr. Presidente se calhar consegue-nos dar uns números mais concretos, não sei, se a Câmara tem feito esse trabalho de auscultar. Apesar de já ter um pouco mais de tempo, posso guardar a resposta. Os ilegais, não lhe consigo dar o número, mas eu penso, não sei se a candidata ou o candidato de Luís Betancourt sabe o número de alojamentos locais que temos agora no Porto Santo. Eu penso que neste momento os ilegais são superiores aos que já não são, felizmente. Já não são. E posso-lhe dizer que o planeamento e a estratégia que falava o Sr. candidato Luís Betancourt levaram a que hoje a melhor empresa de alojamentos locais da Península Ibérica esteja a construir 5 casas no Porto Santo com um grande valor acrescentado para aquela que é a qualidade, e convido as pessoas a verem as casas que estão construídas na calheta, por cima do pé na água, e é esse o caminho, a qualidade do alojamento local que nós queremos. Se sabe que os alojamentos ilegais são inferiores aos legais, há pelo menos um indicador de quantos alojamentos ilegais. O indicador dos ilegais não existem, os clandestinos. Agora, nós temos reforçamos agora na Câmara com a contratação de novas pessoas, a parte do turismo, para a questão do acompanhamento da taxa turística, como foi referido aqui. Posso dizer, não sei também, será uma informação de primeira hora, que já ultrapassamos, sem chegar aos valores do verão, os 300 mil euros de receita, e dizer que esse controle começará a ser feito de forma mais apertada, e mais, tudo o que são alojamentos locais, que são anunciados por via de internet, já existe um controle. O próprio Booking, o próprio Airbnb, passando as publicidades, enviam os contactos para a Câmara, bem como reclamações dos próprios. Há que incentivar o turista também a não ser enganado e ele próprio apresentar queixa. Houve queixas este ano que foram enviadas pela primeira vez para o turismo de Portugal. Eu concordo consigo, porque o alojamento local, claro que a Câmara tem todo o interesse, porque é mais verba que... Luís Betancourt, qual é a sua opinião sobre esta questão que estamos aqui a debater? Sobre o turismo, quando se fala do all-inclusive, as pessoas têm que ter a percepção e perceber onde é que nasce o all-inclusive. O all-inclusive nasceu nos países perigosos, no Brasil e Cuba, porque as pessoas tinham medo de sair à rua. É lógico que isto depois houve ali um aproveitamento turístico nesse sentido, porque as pessoas conseguiam criar pacotes mais baratos para incentivar o cliente. Mas depois a gente tem visto que, de facto, os hotéis têm qualidade, mas depois na outra parte das acessibilidades, na parte da alimentação, já não é tão cuidadoso, porque tem que ser, se é dormida, tem um preço. Há um aproveitamento do all-inclusive. Agora, se me permite dizer, eu penso que o mais grave nisto, all-inclusive, foi, e na altura eu presenciei várias vezes, as situações que o Sr. Presidente da Câmara teve com os hoteleiros sobre a taxa turística. Eu, claramente, fui o primeiro a propor neste mandato a aplicação da taxa turística, porque diversas vezes, embora não contra, dizia o Sr. Presidente, chumbou. Lamento, porque podíamos ter um orçamento hoje para investir naquilo que se quer, nos passeios e tudo isto para o turismo, mas pronto, águas passadas, não movem moinhos, temos que andar para a frente e resolver as questões do Porto Santo. Mas para mim o mais penalizante nisto tudo foi aquela infraestrutura, tendo o Porto Santo, e falando que você vai às grandes cidades, que se querem tirar as infraestruturas do centro da cidade, foi termos um supermercado na zona nobre do Porto Santo, que é um caos
um caos tremendo na acessibilidade a uma das entradas número 1 do Porto Santo, que é a entrada do Porto Santo. Isto foi inadmissível e isso, na altura, quando munícipe, insurgi-me contra o mandato de Adelino Vasconcelos. Além da acessibilidade, o estacionamento não corresponde ao espaço em si. E criou, e o Sr. Presidente aqui, a colega Nádia tem essa percepção, que criou um constrangimento gravíssimo naquele acesso à ilha, quer para quem entra, quer para quem sai. Há soluções para resolver aquilo. Mas a verdade é que essa situação... Mas como é que resolveria a situação? Aqui, neste momento, a situação que eu tinha proposto na altura em Câmara era que na rotunda se fizesse só um sentido e quem viesse subia, não passava para a vila, subia. E era feito a parte esquerda, acesso ao Pingo Doce, a parte direita, continuação ao Porto. E ali havia um controle, coisa. Mas é sempre uma situação complicada. Complicada porque gera lei, principalmente para os taxistas, que querem prestar os seus serviços e tudo, e as pessoas que estão à espera ao sol, com crianças e tudo. Já compreendemos a sua posição relativamente a essa decisão de construir o supermercado no centro da cidade. A unidade de saúde local em construção corresponde ao que esperavam e o que o Porto Santo precisa, Nádia Melim? Sim, corresponde ao que o Porto Santo precisa. Resta saber se aqui o que os porto-santenses questionam é se realmente a unidade de saúde local irá para a frente. Quando irá para a frente? Neste momento encontra-se parada há cerca de um ano. Recentemente, com as eleições regionais, o Presidente do Governo Regional prometeu que as obras iriam dar início. Com a eleição do PSD como Governo Regional, foi uma imposição que foi feita aos porto-santenses e nada se verificou. Agora, recentemente, no comício que houve a 9 de agosto, verificou-se novamente mais uma chantagem aos porto-santenses que, se não votassem na coligação PSD-CDS, que a unidade de saúde local não iria avançar. Agora eu pergunto, mas estamos a falar de política ou estamos a falar de um governo que realmente se importa com aquelas que são as necessidades do Porto Santo? Como o colega Betancourt acabou de referir, neste momento os porto-santenses, a unidade de saúde local é uma necessidade que já existe há muitos anos. Já o centro de saúde local, neste momento, não tem condições, sejam elas de infraestruturas, sejam elas mesmo de conseguir acolher mais profissionais de saúde. E desta forma, claro que prejudica todos aqueles que têm que se deslocar ao Funchal para fazer os seus tratamentos. É inadmissível como é que uma mulher grávida tem que se deslocar ao Funchal 2 semanas antes, onde está sensível, precisa de estar em casa cómoda e tem que ficar 2 semanas no Funchal. Como é que um doente oncológico, que toda a gente sabe que tem as suas limitações a nível de saúde, tem que se deslocar ao Funchal de semana a semana para fazer os mesmos tratamentos? Existem situações que são inadmissíveis e neste momento há interesses políticos que estão a ser colocados à frente dos interesses do Porto Santo. Eu não concordo, é uma medida que a mim me revolta, porque eu acho que a saúde é um dos pilares fundamentais para uma sociedade evoluir, para o bem-estar de toda a gente. É inadmissível. Muito bem, no debate houve esta chantagem, de facto? Muito rapidamente, porque eu sei que tenho um bocadinho de tempo a mais, mas eu não falei sobre a questão das zonas premium, que é importante. A maior parte dos terrenos é propriedade dos porto-santenses e eles decidiram vender e eu acho que isso também não deve ser condenável. As pessoas fazem... Eu próprio, a minha família tinha lá um terreno muito antes, infelizmente foi vendido há 15 anos atrás. O Sr. Vereador, como disse, também tinha lá um terreno excelente, que é dos sítios mais frequentados do Porto Santo, neste momento, por razões também da vida, também deixou de o ter, quem dera a nós continuar a ter. Mas, relativamente só à taxa turística, deixe-me dizer uma coisa, é que durante 10 anos tentou-se implementar a taxa turística no Porto Santo e só nós é que conseguimos. Mas mais tarde que outros municípios. Fomos o terceiro município a o fazer. Mas salvaguardamos que no Funchal os porto-santenses não pagassem devido às viagens que fazem.
E tivemos a coragem de ir até ao fim. E mais, tivemos a coragem, no momento certo, de ir contra o secretário regional das Finanças, que queria uma taxa regional, e nós conseguimos a taxa municipal. Mais do que desejar fazer, o que muda é realmente fazer. Sobre a questão da unidade de saúde local, acho de mau tom dizer que a mesma não vai acontecer e que será deixada no mesmo sítio. Mas houve É falta de informação. Mas houve essa forma de pressão política. Eu espero que seja apenas um lapso e que não seja de forma propositada, porque saí várias vezes no Diário de Notícias, na RP Madeira, que o concurso para a segunda fase da Unidade de Saúde Local foi lançado ainda antes do concurso para o Hospital Universitário da Madeira. E porquê que já não está em fase de construção? Porque assim, peço desculpa, vou-lhe explicar. Peço desculpa ter interrompido, não faz parte Sim, vou-lhe explicar. Mas há coisas que me ultrapassam. É porque o valor do contrato tem que ser visado pelo Tribunal de Contas 2 vezes antes de o ser. E é preciso perceber os mecanismos que as coisas levam ao tempo. Não é só dizer porque é que em 2 ou 3 meses as coisas não aconteceram. Nós temos uma unidade de saúde local que está parada há cerca de 1 ano. Neste momento, o Hospital do Funchal esteve parado 2 semanas. Como é que você justifica isso? Eu justifico nós somos madeirenses de segunda. Eu justifico facilmente. Nem tenho que justificar. As coisas são simples. Sim, realmente não tem, porque não é da sua competência. Falar, era um bocadinho de peço da sua desculpa parte. ter interrompido. É muito fácil de explicar. O Hospital Universitário da Madeira estava na sua 3ª fase. A primeira fase foi concluída. Não foi a Câmara Municipal e o Partido Social Democrata do Porto Santo que deitou o governo abaixo. E os senhores tiveram a resposta. É porque deixaram de ser a segunda força política da Madeira, ultrapassados pelo JPP. Todos os madeirenses responderam àquilo que foi feito na Madeira. Travou-se o investimento regional e no Porto Santo durante 3 vezes. Nunca o mandato autárquico, o governo caiu 3 vezes, mas como se fez, para ficar... Não houve ameaças para ninguém. Aquilo que foi dito e que incomoda é o seguinte. Eu nunca telefonei ao Presidente do Governo para pedir nada para mim. Agora, tudo aquilo que tem sido as reivindicações do Porto Santo têm sido aceitas. Eu sei que é difícil lidar com isto e que é um aliado bastante forte, mas não é um aliado do Nuno, é um aliado de todos os porto-santenses. Vamos ouvir também o Luís Pedro. Sobre a unidade de saúde, sim. Eu acabo, conforme viram aqui esta discussão, os interesses políticos sobrepõem-se aos direitos da população. E isto ficou aqui, claro, evidenciado, é por isso que eu sou apologista, que os movimentos de cidadãos, aliás, temos o exemplo de Santa Cruz, que foi liderado por movimentos de cidadãos e até hoje têm sido líderes e continuarão a ser de certeza. Mas o que está aqui em questão, e ainda o encontro da unidade de saúde, que de facto é a obra do século no Porto Santo, tendo em causa... Essa expressão é minha. Obrigado. Tudo bem, mas isto não está em causa se é sua ou deixa de ser sua. Estamos aqui acho que estamos no mesmo barco. Sem dúvida. E isto é o que é importante aqui realçar. Sem dúvida. O que é que eu quero dizer com isto? Evidenciou-se aqui muito bem as dificuldades quando as pessoas deslocam ao Funchal e tudo isto, os constrangimentos. Mas a verdade é que o Sr. Presidente fez questão de evidenciar que o Governo 3 vezes foi abaixo. Sem dúvida. A unidade de saúde do Funchal passa para 2 semanas, a gente está aqui 1 ano sem unidade de saúde. E depois, o Sr. Presidente do Governo, e isso o Sr. Presidente da Câmara não nega, teve um discurso menos feliz na festa do PSD. Isso não é verdade. Teve um discurso menos feliz na festa do PSD. Teve, tanto que teve, que na inauguração da Expo já veio dizer, e está gravado, sim, que a unidade de saúde começará em outubro. Ou seja, portanto, já veio que não caiu bem à população. Aliás, eu não estou a dizer isto aqui para estar a atacar o Sr. Presidente por estar coligado com o Governo ou por ser da mesma cor do Governo. E estou a dizer isto porque é aquilo que a população constatou com aquelas declarações. Se você me disser que foi mal percebido ou não, eu aí não discuto. Agora, estou-lhe a dizer, é essa a mensagem que a população do Porto Santo tem e que passou cá para fora. Temos que ser claros. Deixe-me só terminar. A unidade de saúde, de facto, é importantíssima. Mas há outras situações aqui, e cá assim o Sr. Presidente falou, que está a trabalhar para a população, em cima de tudo. E deu exemplos de ajudar a população. Nós temos a situação da Casa Arrumada, que foi aprovada em reunião de Câmara e Assembleia, consequentemente, há mais de 2 anos, e que só este ano,
próximo agora das eleições, é que foram metidos na rúbrica 100 mil euros para ajudar a população. O Sr. Presidente, no programa de ontem, que eu não tive presente por razões profissionais, disse que já ajudou 60 famílias com esta medida. Foi aquilo que eu vi, penso que percebi bem. 60 famílias, 100 mil euros, podíamos ter feito isto durante todo o ano, desde que a Casa Arrumada foi aprovada. A questão que se põe aqui, houve 100 mil euros este ano para a Casa Arrumada, não houve 100 mil euros o ano passado, há 2 anos. Não, porquê? Por que razão? Não havia verba? Qual é o motivo? Deixa esta questão aqui. 30 segundos só. Só 30 segundos. Eu acho que eu agora descobri que tenho menos tempo. Porque, não, na verdade, não, tenho menos tempo porque a estratégia vieram em conjunto com uma estratégia montada, um para atacar, o outro para poder falar. Mas eu percebo isso perfeitamente porque aconteceu durante os 4 anos de mandato. Aquilo que ainda percebo é porque é que ainda não se respondeu à questão que é dita pelo vereador Luís Betancourt na Câmara, que é o único que faz uma oposição credível, é ele que o diz, não sou eu. Mas deixo-lhe só dizer uma coisa, ninguém foi ameaçado. Eu já perdi as eleições em 2013 e não deixei de ser quem era por causa disso. E no dia que os interesses partidários venham a se sobrepor aos interesses dos porto-santenses, eu faço o que eu já fiz. Entrego o meu cartão e vou à minha vida. Muito bem, penso que ficou esclarecido. Passamos a um período de perguntas com respostas mais rápidas. Peço a vossa atenção, por favor, senão vão ficar vários temas para responder. Luís Betancourt, o que falhou para que a sua candidatura, que tem o apoio do JPP, não tivesse o apoio também do PS? Houve uma conversação. Está-me a dar razão, caramba. Houve uma conversação com o Paulo Cafufo. Entretanto, houve outra com a candidata atual. Decidiram apresentar uma candidatura. Continuamos em harmonia. Mas pode já dizer, e penso que a candidata o permite e que não coisa, porque, independentemente do resultado, se o UNE precisar do PS e o PS precisar do UNE, nós estaremos lá para fazer frente ao PSD. E é esta ditadura que há mais de 20 anos domina o Porto Santo e que não deixa que as coisas do Porto Santo se resolvam, porque aquilo que se diz aqui, Miguel, e aquilo que se quer dizer aqui é tão claro como água. Tantas soluções, maioria absoluta, não se fez, porquê? Confirma esse apoio, Nádia Melim, esse acordo, digamos assim? Realmente houve um convite por parte do candidato Luís Betancourt por forma a fazermos coligação, mas eu achei que era honesto da minha parte fazer uma reunião com a Comissão Política e decidimos que o PS Porto Santo iria avançar, o PS iria avançar sozinho como o tem feito ao longo destes anos. Nuno Batista, tem presente que o PSD está dividido na Ilha Dourada. Como é que isso vai influenciar a sua campanha? Isso é uma estratégia da oposição. Fico feliz por terem admitido e confirmado aquilo que eu tenho a dizer, que os dois somados têm mais tempo do que eu. Mas a minha equipa hoje não está aqui presente, mas é aquilo que me sustenta. Agora, dizer uma coisa. Como é que um partido se quer assumir? Tem um deputado a representar, a representar o Porto Santo na Assembleia Legislativa Regional. Tem uma comissão política. É o segundo maior partido na Assembleia Legislativa Regional. E nem tem um candidato. Tem que apoiar um independente. Eu acho que fiquei todo dito. Eu acho que a população demonstrou no Porto Santo, sob sítio onde houve oportunidade para outros partidos, neste caso o Partido Socialista, governar, foi no Porto Santo. Há concelhos como a Calheta que nunca tiveram, por exemplo, outra cor política. Portanto, as pessoas sabem escolher. E posso-lhe dizer que não há ditadura nenhuma, porque nós não perseguimos ninguém. Não andamos atrás das pessoas e existem vários exemplos daquilo que aconteceram que não são para aqui chamados. Agora, há uma coisa que lhe posso dizer para terminar muito rapidamente. Eu só faço alianças com o povo do Porto Santo. Muito bem. Nádia Melim, sente que o seu nome acabou por ser uma solução de recurso para estas eleições? Uma vez que houve estas negociações anteriormente? Essas negociações surgiram só no âmbito de apresentarmos um projeto comum. E eu gostaria de responder ali ao candidato. Já me perdi, peço desculpa. Não se importa de reformular a pergunta. Estava com duas perguntas, com duas respostas. Foi colocado como uma solução de recurso. Disse que não, que isso foi durante a negociação com o UNE, não no PS. Se o meu nome foi colocado por parte do PS como solução de recurso, não, de modo algum. Nós, como tem sido hábito,
nós temos uma comissão política onde temos pessoas de confiança e nessa mesma comissão política houve vários nomes que surgiram e é claro que houve uma votação e o meu nome foi aquele que prevaleceu. Muito bem. Nádia Melim, começo novamente por si. A Câmara falhou na intervenção prévia para salvar as palmeiras do Porto Santo? Falhou. Falhou. Redondamente. Falhou porque falhou a Câmara, mas antes da Câmara falhar, falhou o Governo Regional. Luís Betancourt? São respostas rápidas. Ok. Já ultrapassamos o nosso tempo. Muito rapidamente. A Câmara falhou nesta... Eu penso que falhou. Carvalho? Eu penso que falhou. Eu não posso abordar esse assunto a 100% e vou-lhe explicar porquê. Porque também há palmeiras, eu sou oposição, mas também não é para deitar abaixo, porque os lesados são sempre os porto-santenses. Há também a parte do governo. Eu acho que isto, e tendo em conta aquilo que tudo se sabe, eu acho que o governo também tem um papel importante neste e eu não posso jogar as culpas só para o município. Isso tem que ser claro, independentemente da minha relação com o atual executivo não ser a melhor. Mas quero deixar aqui bem claro que eu acho que isso tem que ser o mal dividido pelas aldeias. As grandes intervenções no problema da palmeira foram feitas pela Câmara. Mais de 200 armadilhas que foram distribuídas pela população, contacto direto pela vereadora do Ambiente, Mariana Vasconcelos, e a gestora da Biosfera, Licínia Soares, que entregou as 200 armadilhas e atrativos um a um e um plano que está a ser seguido como a Universidade. E deixo que lhe diga, realmente eu estou de acordo, devia ter sido mais forte a intervenção do Governo Regional, mas recordo que o Governo caiu 3 vezes e teve sem orçamento. Só para terminar, eu gosto do comparativo. A doença das palmeiras existiu em Santa Cruz e em Machico. E elas morreram todas. No Porto Santo ainda estamos a salvar muitas. Da mesma forma que em Santa Cruz e em Machico, a Câmara Municipal, em vários anos, não construiu uma única habitação para apoiar a sua população. E na Ponta do Sol, esse mesmo plano, tendo em conta que o Governo caiu, não por inércia do PS, mas sim por inércia de quem lá estava. Na Ponta do Sol, por exemplo, neste momento, a Ponta do Sol é um concelho que aplicou o seu plano de emergência e colocou as armadilhas antes mesmo que as palmeiras morressem. Neste momento, eu gostava de só salientar uma situação. Eu não estou-lhe a dar as culpas a si. Porque antes de si teve o Governo Regional. O Governo Regional tinha que ter... Eu sou responsável máximo da ilha, a responsabilidade é minha. Existem palmeiras que são da alçada da Câmara. Essas mesmas palmeiras, neste momento eu tenho aqui um contrato em que foram gastos 84 mil euros para o abate de 200 palmeiras. Certo. Eu questiono, estes 84 mil euros, em vez de se fazer o abate, não se teria comprado um medicamento e tentado fazer... não tínhamos perdido 200, perdíamos 100. Eu já entendi. Temos uma engenheira do ambiente. Eu já entendi que se a Nádia estivesse na Câmara Municipal, as palmeiras da descida do Quase, em perigo de cair em cima das pessoas, continuavam lá. Vamos avançar. Nós, infelizmente, tivemos situações muito mais com as palmeiras e todos nós... Já que trouxe esse contrato, as famílias que estão em casa têm que saber que se começou a cortar palmeiras a 2 mil euros cada palmeira e esse contrato de 750 euros por palmeira para a Câmara Municipal. Porquê? Basta fazer as contas. Porquê? Porque fizemos um concurso público. Vamos continuar. E da forma leal. Porquê que chegamos a este ponto? Porquê que chegamos a este ponto? Não houve prevenção. Não houve prevenção. Eu não gosto de falar nos outros conselhos, mas usar o nome da Ponta do Sol, ainda onde agora estão a fazer alcatroamentos sem mudar saneamento... Temos de continuar. Eu acho que ninguém quer ir por aí. Vamos tentar avançar. No plano desportivo, a ilha tem perdido alguma representatividade. A Câmara deve investir mais nesta área, do vosso ponto de vista, Luís Betancourt? Sim. Nós temos um grande problema que eu já tenho falado nisso muitas vezes, que é a situação do campo de futebol. É o único concelho que não tem um campo de futebol, é o Porto Santo. Inadmissível. Mais uma vez, o Sr. Presidente do Governo, na festa do PSD, veio prometer o campo de futebol. Aos anos que já não prometeram o campo de futebol à população do Porto Santo. À conta disto, o Porto Santense já acabou. Nádia Melim, por favor. No âmbito concordo, no âmbito desportivo, concordo com o candidato Betancourt acabou de referir e também concordo que deveria haver uma recuperação do
do pavilhão do Sporting, que neste momento é aquele que mais utilização tem e que precisa de uma atenção especial. Nuno Batista. Bom era que no programa, no projeto que foi de mobilidade e que os senhores meteram numa gaveta, fazia referência a 15 euros de transporte para as crianças no avião para poderem competir na Madeira. E nós apostamos em todas as associações. O Porto Santense, infelizmente, chegamos tarde. 316.120 euros só em 2025. Todos os clubes foram beneficiados pelo número de apoiantes. O pavilhão do Sporting que falou, e a senhora Presidente Vanessa sabe disso, não tinha água quente. Nós arranjamos. Escola do Campo de Baixo não tem água quente. A resposta era rápida. Nós arranjamos. Vamos só para uma última questão que temos colocado a todos os candidatos, que era basicamente, e começo por si, Nádia Melim, se fosse obrigada, se ganhar as eleições e fosse obrigada a isso, que pelouros daria a Luís Betancourt e a Nuno Batista? Fosse obrigada a quê? A dar pelouros à oposição. É assim, eu neste momento não sou obrigada a nada. Eu sei que não. Eu não faço... eu não tiro conclusões antes do jogo. Tenho consciência que estas eleições serão eleições extremamente renhidas, porque normalmente nós temos... normalmente as eleições são entre PS e PSD. Neste momento nós temos 3 grandes forças políticas. É muito incerto o resultado final e não faço prognósticos antes do jogo. Muito bem. Nuno Batista, se fosse obrigado a isso, já respondeu esta questão há 4 anos. Sim, que pelouros daria a Luís Betancourt e a Nádia Melim? Eu já respondi. Eu confio hoje, na altura confiava na expectativa, hoje confio no trabalho que eu e a minha equipa desenvolvemos, sem considerarem uma ameaça, e tenho a certeza que os porto-santenses vão escolher a estabilidade política e financeira e vamos continuar a liderar com a maioria a Câmara Municipal do Porto Santo. A questão aqui é meramente hipotética. Se tivesse essa obrigação legal, eu acho que essa áreas questão, daria? a pessoa a quem menos deve se pôr é a mim, porque eu estou na Câmara com a maioria. Muito bem. Portanto, tenciono continuar Muito e bem. vou dar tudo para que Luís isso Betancourt, aconteça. a mesma questão. Daria o pelouro que me deram a mim, mas não trataria a oposição da mesma forma que nós fomos tratados. Muito bem. Seria vereador sem pelouro. Muito bem. Seguimos então para os habituais 30 segundos que cada candidato pode e deve usar esse tempo para falar aos eleitores e explicar por que razões devem votar nas suas candidaturas. Começo por si, Luís Betancourt. Caros porto-santenses, aquilo que me move durante estes 4 anos que eu provado que é os interesses do Porto Santo e dos porto-santenses. Aquilo que se fez durante estes 4 anos, vocês sabem, reconhecem. Aquilo que não se fez, também. Eu hoje só peço a mim e à minha equipa uma oportunidade para que possamos provar que somos capazes de liderar os destinos do Porto Santo. Não vamos com promessas infundadas, vamos precisar do governo, mas não vamos de maneira nenhuma prometer aquilo que não podemos cumprir e aquilo que não estará na alçada do município. Um bem-aja. Nádia Melim. Dirijo-me aos porto-santenses com sentido de humildade. Apelo para o vosso voto no dia 12 de outubro. Todos já conhecem a minha pessoa, sabem que eu sou uma pessoa honesta, correta e uma pessoa do povo. Tenho o meu programa eleitoral e irei entrar em contacto convosco no porta a porta. Confio na vossa inteligência para poderem distinguir qual de nós tem o melhor projeto. Nuno Batista. Os porto-santenses conhecem-me há muitos anos. Em 2021 levei este programa eleitoral à casa de todos vós. Este documento, e os colaboradores da Câmara são testemunhas disso, esteve em cima da secretária de todos os vereadores e todos aqueles que tinham cargos políticos, com medidas em que 70% estão cumpridas, reconhecendo aquelas que não estão cumpridas. Mas fomos capazes de vos levar e estar a levar hoje este documento onde estão refletidas as medidas deste mesmo de 2021 que estão cumpridas de forma séria e leal. Digo-vos, como vos disse em 2021, que o Porto Santo não precisa de guerras, o Porto Santo precisa de se unir. O Porto Santo, acima de tudo, precisa de levar para o terreno o trabalho que foi feito nestes 4 anos. Todos aqueles que me estão a ver sabem que sempre procurei a proximidade, sempre procurei resolver de forma leal todos os problemas daqueles que se apresentaram, pondo, acima de tudo, sempre os interesses do Porto Santo e dos porto-santenses.
Eu espero que os porto-santenses continuem a confiar nessa estabilidade política, na estabilidade financeira do município, que ao fim de décadas voltou a ter resultados positivos. Porque boa vontade pode ser muita, mas se não tivermos recursos para fazer aquilo que pretendemos, não passarão apenas de compromissos ou promessas adiadas, como tem sido muitas vezes durante este tempo no Porto Santo. Acreditem, porque eu acredito em vocês. Muito obrigado. Chegamos ao fim deste terceiro debate de um ciclo de 11 debates, um por cada concelho, no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025. Resta-me agradecer aos convidados de hoje, Nuno Batista, Luís Betancourt, Nádia Melim. Desejar-vos boa viagem de regresso ao Porto Santo. Nós estaremos por cá novamente amanhã, à mesma hora, com o Concelho de Santana em destaque.